Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Storytelling TV. Um podcast que a gente ouve e conta histórias para melhorar a nossa própria história, a sua história, de você que tá ouvindo esse nosso episódio. Vou bater nessa tecla mais uma vez. Aqui é eu e mais um convidado, mas você é nosso terceiro. Você que tá nos assistindo aí é nosso terceiro convidado, então sinta-se à vontade. Chame mais convidados para essa nossa rodinha, então compartilhe esse vídeo aí que vai transbordar na vida de outras pessoas, que vai mudar a mentalidade de outras pessoas também, que vai transformar a história de outras pessoas. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial, ela que vive uma maternidade típica e atípica, e ela vai contar muito aqui a história dela, da família dela, do que ela passou e ainda passa aqui pra gente. Vanessa Tristão, Obrigada. Van, muito obrigado por aceitar esse convite Eu pra que vir aqui agradeço. no meu podcast. Muito obrigado, muito gratificante de te receber aqui. Eu e a Van, a gente se conhece faz tempo, desde que eu tinha Nossa, faz tempo mesmo. 12, 13 anos, 13 Meu 13 Deus. anos. Desde que eu tinha 13 anos de idade, eu tô quase com 16. Já tá um homem, né? Eu Nossa. tô com 15, estamos no último dia de outubro, a data desse podcast que a gente tá gravando. Faltam alguns meses pro meu aniversário, que é em fevereiro, então tem um bom tempo. Tem um bom Tem um bom tempo. tempo, a gente já faz tempo, então esse É. podcast vai ser muito bom. Vai, com certeza. Eu agradeço muito o convite, Que isso. Pietro. Fiquei feliz demais. Porque é sempre, assim, é sempre bom a gente poder dividir o que a gente sabe, Com né? certeza. O que a gente vive, que pode ajudar outras pessoas. E é isso aí. Obrigada. Com certeza. E, inclusive, não é só a gente dividir. É principalmente algo particular do que você vive. Você fala que você vive uma maternidade atípica, mas você viveu uma história atípica e ainda vive. Vocês vão entender já já o porquê. Mas é importante mostrar uma realidade para muitas pessoas que não vivem e que, vai mostrar que a vida não é fácil. Mostrar que os problemas vão existir, mostrar que as dificuldades vão existir, que a gente vai precisar lidar com elas, independente do nível que elas são. Uhum. E Com certeza. então, mesmo que as pessoas que estão assistindo a gente não vivem o mesmo que você vive, mesmo assim você vai ajudar as pessoas, tanto na parte da maternidade, de como você é mãe, de como você tá ali na convivência da sua família, como você é mãe, como você é esposa, como você trabalha, que a gente também vai contar sobre. Mas também ajudar as pessoas nos problemas delas, sejam emocionais, sejam familiares, sejam eles físicos mesmo. Então, esse podcast vai ser muito bom. Vai, com Vai certeza. contribuir muito. E olha, se eu chorar, Não tem eu não me problema. responsabilizo, Não tem porque tem hora problema. que não tem como segurar. Não tem problema. Vai ser um mix de emoções esse Ai, podcast ai. também. Van, se apresenta um pouco pro pessoal, fala quem você é, de onde você saiu, como que era a sua realidade antes de você viver tudo isso. Tá, vamos lá. Bom, eu me chamo Vanessa Tristão. Eu sou casada com o William de Mello. Eu sou mãe do Davi e da Alice. O Davi é o nosso pequenino de 2 aninhos. A Alice é a nossa princesinha de 6 anos, que é ela que é a nossa atípica, que a gente fala, né? Mas hoje a gente trabalha com marketing digital. Na verdade, já faz desde 2015 que eu trabalho com Caramba. marketing digital, já faz um tempinho. Desde antes da onda, desde antes de estourar. Faz um tempinho já. Mas eu e o William, nós somos formados em educação física. Então, antes de tudo, o marketing digital na nossa vida, a gente veio dessa formação de educação física. Trabalhamos na área durante um tempo. Uhum. Mas aí a gente desistiu, não que desistiu da área, né? Mas a gente decidiu que a gente queria trabalhar em casa. Eu, principalmente, porque eu cheguei nele e falei, Will, já que a gente decidiu que nós vamos ter filhos, né? Filhos, porque eu não falei somente um. Na Uhum. época a gente falou em filhos, não temos ainda quantos, mas quantos vierem tá ótimo. Tá no controle de Deus, é ele que manda. Exato. E eu falei pra ele, a minha vontade é poder estar Passar em tempo de casa. qualidade com eles. Exato, Aham. poder cuidar, poder ensinar, educar, né? E eu não gostaria de trabalhar fora por causa disso. E aí foi quando tudo aconteceu na Isso vida é uma aí. dor real. Eu falo isso não por vendo outras pessoas, mas isso aconteceu comigo. Uhum. Quando eu era mais novo, a minha mãe
não conhecia. A gente não conhecia marketing digital, não sabia disso. A gente sempre sabia do trabalho tradicional, né? Então, CLT, sair pra trabalhar em empresa, tudo. Meu pai é diferente, porque meu pai é DJ, então ele tava em casa, mas minha mãe sempre trabalhou fora. Então, assim, eu não via minha mãe. Dia de semana eu não via minha mãe, eu só via ela sábado e domingo. Porque toda vez que eu acordava pra ir pra escola, ela já tinha saído. E toda vez que ela já chegava, eu já tava dormindo. Raros os dias que eu estava acordado, ela já chegava. Imagina Pra gente conversar. que dureza que era E isso era pra dor você. pra mim e pra minha Pra mãe ela, com certeza. de estar longe. Com Porque ela certeza. sempre me desejou, ela sempre quis me ter. Aí quando eu cheguei, ela nunca pôde estar comigo porque tinha que trazer dinheiro, tinha que ter. trabalhar. Tipo, o que é melhor? Tá com meu filho ou simplesmente trazer sustento pra minha casa e a gente continuar vivendo, sobrevivendo, tendo comida? Então ela aconteceu de ser assim. Então já é um diferencial muito grande dos seus filhos terem o acompanhamento de vocês dois, porque vocês dois estão em casa, Nós dois que escolhemos, né? né? Tendo essa convivência diária de vocês trabalhando, estando com eles, sempre tendo um momento de qualidade com eles, do que sair, só voltar à noite e às vezes não conseguir ver. Isso é uma realidade que muitos pais passam. Sim, que dói. uma coisa que eu percebo também, assim, eu vi muito, eu tenho amigas também que já comentaram sobre isso, e eu vejo muitas mães falando, né? Por exemplo, quando a mãe tem o neném, tá na fase da gravidez, tudo, né? Aí algumas ainda estão trabalhando, aí pega a parte do tempo lá, né, que elas têm para poder ter o licença bebê, maternidade, isso, a licença maternidade, tudo. Quando elas precisam voltar, nossa, mas é uma coisa tão difícil para elas. É doloroso. Porque, assim, aquele tempinho que ela viveu com o neném, né? E, de repente, ela vai se soltar dele. Vai se Então, distanciar. assim, tem muitas que falam mesmo, eu não quero voltar, o que que eu faço, o que que eu faço? E muitas não têm uma escolha do que fazer. Na verdade, a gente sempre tem uma escolha, né? Mas, assim, é que às vezes as pessoas não têm o conhecimento. Então, é difícil mesmo você fazer essa escolha, né? Mas, assim, é uma coisa que eu sou muito grata, é que a gente conseguiu escolher antes de tudo acontecer na nossa vida, né? Isso é Porque muito bom. foi uma doideira, porque, assim, quando eu falei isso pro William, a gente tava de mudança pra Santos. E a gente tinha acabado de se formar em educação física. E a gente foi para Santos e a gente acabou assumindo um espaço de personal trainer lá em Santos. Então a gente já saiu de um né, Uma da realidade formação muito- para ir num negócio, para assumir um negócio. E foi uma coisa muito, muito doida. Assim, nossa, estamos assumindo um negócio, né? E aí eu falei para ele, eu não quero mais, eu não quero isso. Porque eu quero poder, né, cuidar dos nossos filhos. E eu, no finalzinho do ano, desse mesmo tempo que a gente mudou, depois de acho que 4 meses, 5 meses que a gente mudou, eu descobri que eu tava grávida. Ah, Só que eu falei antes pra ele. Eu descobri que eu tava grávida. E aí foi mais um ponto ainda. Eu falei, então, Will, agora a gente precisa mais ainda, né? Só que assumindo um espaço, eu tinha controle do meu horário ainda. Então tava mais tranquilo. Mas aí depois a gente perdeu o bebê, né? O primeiro que eu perdi. E as coisas foram acontecendo. Bom, daí eu vou acabar contando, né? Não, Mas vai. mas as coisas foram acontecendo. Não sei se metade, não sei quanto, mas vocês já sabem uma boa parte da história pelo podcast do episódio do Will, que veio aqui antes. Agora a gente vai ver a visão da Van, Da mãe, né? da mãe. Como foi a questão dos filhos com você? Como foi essas mudanças loucas com você? Como foi essa parte de, infelizmente, ter muitas situações terem passado a perna em vocês, mas vocês conseguirem passar por cima? Reverter. Como foi viver tudo isso pra você? Nossa, eu assim. Vamos por partes. Vamos por partes, tá? Vamos Melhor. deixar os filhos por último, que aí a gente vai entrar muita coisa depois. Tá. Mas vai, como é que foi essa parte das mudanças? Porque Tá. vocês moravam. Vocês moravam antes lá em Jundiaí, Isso. foram pra Santos, Isso. foram pra Europa. Nossa. Muito louco. Como foi isso aí? A nossa vida, a gente sempre foi muito, assim, desprendido das coisas. Isso é uma coisa que quando eu conheci o William e a gente se conheceu, ele já percebeu que a gente era muito... Não tinha esse Desapego, negócio. Desapego. A gente sempre foi tranquilo. Então, assim, não foi... Porque, assim, o nosso primeiro... Pra você ter uma ideia, né? O primeiro desapego foi quando a gente se conheceu na faculdade e a gente começou a namorar. E a gente olhou um pro outro e falou assim, eu não estou contente com essa faculdade. É. Assim. Trancou. Porque assim, ele fazia
psicologia, eu fazia fisioterapia na época. Ah, e você... É verdade. Né? Vocês E aí, trancaram de sim, vocês e e foram aí a pra gente educação trancou. física. Aham. Entendeu? A gente olhou um pro outro, só que a gente sentou assim, ó, eu e ele na mesa sentado, um Aham, pra frente do outro. aham. E ele falou assim, ó, só que a gente precisa trancar a faculdade agora, porque senão amanhã vai cobrar a nossa próxima fatura da faculdade, pra renovação. Nossa, era a decisão. A decisão. Eu olhei pra ele e falei assim, mas eu não vou falar nem com a minha mãe, porque eu tinha, né, minha É. mãe, né? Aí ele falou, eu falei, ó, bom, quem paga a faculdade sou eu. Aí ele falou, bom, eu também sou eu que pago a facu, então vamos lá. A gente foi lá resolver, porque, né, não tinha como. E a gente fez isso. Então, essa foi a nossa primeira grande decisão, nosso primeiro grande desapego, se você for parar pra analisar. Gigante né, mesmo. algo junto conosco, assim. Aham. A gente tinha 19 anos. Caramba. Entende? É um negócio tipo, 19 anos. Quando a gente acha que sabe tudo na cabeça, mas assim, você não tem ainda tanta maturidade. Mas foi muito bom a gente ter feito isso. E aí, começou, depois a gente fez a faculdade de Educação Física e tal, e as mudanças foram que a gente se formou em Educação Física, a gente casou, e se formou em Educação Física, a gente mudou para um apartamento que a gente ganhou tudo, tava brilhando, tinha tudo do casamento, tudo. Caramba. E a gente pegou e falou, olha, gente, não tô feliz aqui, eu não tô afim de ficar aqui, eu gostaria Vamos de... se mudar. Eu gostaria de, sei lá, ir conhecer o mundo, né? O mundo não dava ainda, porque ia ter muita grana pra gente ir pros dois ir junto, né? Mas vamos desbravar o Brasil, então, o que a gente consegue. Aí vocês se mudaram pra Aí a gente foi Santos. pra praia, É. porque era o sonho morar na praia. A gente tava indeciso entre 3 lugares e a gente acabou indo pra Santos, que era mais próximo. Aham. E Santos é uma cidade tem muita faculdade de educação física, tem muita coisa de educação E física lá que vocês assumiram. E lá que a gente Entendi. assumiu o personal. Então foi muito legal por causa disso, né? Então, assim, essa foi a primeira grande mudança de cidade, mas assim, a gente não foi de Jundiaí pra Santos pra morar no nosso apartamento logo de cara. Uhum. A gente morou durante um mês numa república só de meninas vegetarianas. e a gente tava lá, assim, tipo, porque uma delas era nossa amiga, e a gente falou, amiga, a gente precisa de um lugar pra dormir. Por um tempo até a gente conseguir alugar alguma coisa. Você pode ajudar a gente de alguma forma? Aí ela falou, se vocês quiserem ficar aqui, pode ficar. Vocês pagam só o valor. Não, eu tô pra pensando, o que o Will tem a ver? Você foi morar cavando uma república de meninas... Por que vegetarianas? Por que tem esse adendo? Porque realmente elas eram vegetarianas, elas não comiam carne de jeito nenhum. E a gente... Nem miojo de carne. E o Pietro foi muito difícil, porque a gente come, né? Normal. Nossa. E assim, foi durante um mês que a gente não comeu nada lá, porque a gente não podia nem cozinhar lá dentro. Frango, carne, não podia. Nossa. Elas não queriam o cheiro. Isso foi conversado com a Sim. gente antes e tá tudo bem. Só que o miojo a gente não sabia. A gente acabou comprando um miojo de carne uma vez. Nossa. Ficou meio chata a situação. Que zoado. Mas o que aconteceu também? A gente morava num apartamento lá com elas e era muito pertinho de uma churrascaria. Pietro, mano, era perto de uma churrascaria. por que esse é outro questionamento. Por que uma república de meninas vegetarianas é do lado de uma churrascaria? Bom, aí Pela logística não faz sentido. Mas foi muito engraçado porque a gente passava sempre na frente da churrascaria assim, na época a gente não tava bombando de dinheiro, então a gente não ia ficar comendo na churrascaria, né? A gente não, porque era tipo, sei lá, 70, 75 reais por pessoa pra comer e tal. Não tínhamos grana naquela época, a gente tava focado em outras coisas, então... Aí a gente passava na frente da churrascaria, era muito engraçado, eu falava assim, Will, aproveita, cheira tudo que você puder cheirar da carne agora, esse cheiro gostoso, vai, come, tipo assim, come pelo cheiro e fica, e vamos embora, vamos passar reto. E era muito engraçado, a gente fazia isso direto. Mas, assim, tiveram várias situações meio, assim, difíceis na República, porque é a casa delas, a gente tem que respeitar. Sim. Mas foi um momento engraçado, a gente aprendeu muita coisa com isso. Com e aí, certeza. dali, a gente foi pro nosso apartamento, que na verdade era um apartamentinho pequeno pra começar. A gente ficou 3 meses nesse pra depois ir pra um outro lugar. Porque a gente mudou justamente numa época que é difícil alugar em Santos, porque é época de verão. Então as pessoas normalmente não gostam de alugar por longo período. Sim. Porque eles alugam pra temporada, eles Sim. ganham muito mais dinheiro, né? Então a gente conseguiu pegar primeiro um apartamento menor pra 3 meses e depois a gente pegou um maior só pra nós,
E aí aconteceram várias coisas nessa fase de Santos, doideira, assim. Entre a gente tá bem financeiramente, começar a ficar legal e falar, meu, que da hora, estamos crescendo, até a gente chegar, tipo, meio que no fundo do poço e passar fome mesmo. Teve Que uma o Will contou fase. aqui que... Eu sempre esqueço, mano. É o quê? Salame. Mortadela. É isso. A gente ficou uma fase comendo mortadela. A gente foi naqueles atacadão da vida, né? Aham. E compramos uma mortadela assim. Gente, eu não como mortadela até hoje, mas porque eu acho que Porque, eu me reviro o estômago só de lembrar. Porque era uma mortadela gigante, assim. Daí a gente comprou pra comer com arroz, assim. Que era o mais aí era barato. almoço, janta, É. tudo tinha mortadela E às todos os vezes, dias. na verdade, a grande maioria dos dias, até o Will deixava coisa assim pra eu comer, pra ele não comer, pra que eu pudesse comer, porque eu trabalhava numa academia, então eu Aham. tinha que ter força, né, pra poder comer, e aí ele ia buscar o trabalho, fazer outras coisas, né. Uhum. Mas essa foi uma fase, assim, muito... Eu não imaginava, tipo assim, eu não imaginava que eu ia passar por isso, óbvio. Quem que imagina que um dia vai Ninguém. passar por isso, né? Mas, assim, a gente sempre foi muito, muito parceiro um do outro. E isso é muito Isso importante quando contribuiu muito. para você passar pelas dificuldades, principalmente quando você é casado, você precisa ter parceria, amizade, acima de tudo. Unidade. Exato. Porque, assim, se você não tiver isso, é fim mesmo. É cada um pra um lado, as pessoas não aguentam. Por isso que hoje em dia eu vejo muito relacionamento falido, porque as pessoas não aguentam. As pessoas não sabem conversar uma com a outra. Elas não têm. O Pietro, eu e o Will, a gente é muito tranquilo em relação. Acho que é tudo Tudo. mesmo. Ele pega meu celular, eu pego o celular dele. Todo mundo sabe assim um do outro. É um conversando com o outro. Sabe assim, tipo, eu falo tudo pra ele, ele sabe tudo da minha vida. Eu sei Sobre tudo. esse negócio de celular. Hum. Eu quero entrar nisso, porque, Vamos lá, meu, vamos lá. o que você acha de pessoas num relacionamento que. Dessa parte de. "Ah, não deixe sem olhar no meu celular, eu não quero olhar o seu, dessa privatização das coisas. Olha, eu acho assim, vamos lá. Primeiro que eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de privacidade. Com certeza tem que ter privacidade. Mas eu entendo uma coisa da seguinte forma. O celular, por que que é um negócio tão de privacidade assim pra pessoa? Por Uhum. que que eu não posso ver com quem que ele tá conversando? Aí já é uma coisa que você começa a se Insegurança, questionar, entendeu? Assim, eu não vejo problema nenhum dele. Se eu não tô fazendo nada de errado e ele também não faz nada de errado, não tem problema nenhum da pessoa ver o celular, entendeu? Então, assim, e outra, ele tem o meu Instagram no Instagram dele, eu tenho o Instagram dele no meu Ah, tem Instagram. as contas. Tem tudo Aham. isso ainda, entendeu? Então, tem o Instagram, ele pega meu celular, ele sabe minha senha, ele vê minhas conversas no WhatsApp, ele responde as pessoas às vezes quando precisa responder e vice-versa. Então, eu acho assim, um relacionamento pra dar certo, pra durar, você precisa ter essa questão da confiança, senão. Confiança. E na verdade tem que ser antes de casar. Essa É. confiança já tem que vir antes Que de aí casar. vem até aquele argumento, né, que você falou, da parte do celular. Se tá escondendo é porque tem alguma coisa. Exato. Senão não E faz eu posso sentido. falar pra você que se tá escondendo tem alguma coisa. Senão não faz sentido esconder. Eu sei porque eu já passei por isso. Não com o Ah, William, óbvio, é. porque senão eu não estaria casada com ele. É. Mas eu já passei por isso. E a pessoa realmente estava escondendo algo. E era algo grande. Então, Putz. assim, é, presta atenção com quem você se relaciona antes, principalmente antes de casar. Entendeu? De ter tudo firmado antes de Exato, tomar a exato. Porque, decisão assim, principal da sua vida. o casamento, ele não foi feito pra acabar. O casamento, ele foi feito pra ele durar, pra você ser realmente uma unidade, pra você durar até a pessoa, até a morte, né? Como a É. gente fala, né? E, na verdade, até depois da morte, né? Mas, assim, as pessoas, infelizmente, têm essa questão de não conversar antes, de não deixar as coisas tudo muito claro, entendeu? É. Então, Porque se tiver uma desavença ali na hora, sim. quero ter filho, não quero. E aí, vai Então, fazer o e quê? aí? Imagina, é muito triste, principalmente essa questão do filho. É muito triste isso. Imagina, Uma vai ter que ceder dos vai dois ter que lados ceder. pra, se quiser continuar. E Exato. não É faz um sentido. sonho, principalmente porque, assim, muita gente sonha em ter filhos. Entendeu? É É, desejo de muita gente. Aí, por conta de uma outra pessoa, você vai travar a sua vida? Então, é isso complicado. realmente tem que ficar. É muito louco falar isso, mas assim, é como se fosse. Por isso que a gente assina termo, né? Quando você Aham. tá casando. E quando você tá assinando um termo, meu, você precisa mesmo conversar e deixar tudo claro. Olha, eu gosto disso, eu gostaria de fazer isso na minha vida. Tanto que teve vezes que o Will me falou, eu quero viajar sozinho uma vez na vida.
Sozinho mesmo, tipo, só ele. E aconteceu, acabou acontecendo. Mesmo que... Acontecendo algumas vezes, inclusive. Uhum. Mesmo que para lugares rápidos ali. Mas, assim, a gente tem que ter Era tudo um sonho colocado. dele. Era um Aham. sonho dele e eu tenho que respeitar. Entendeu? Teve coisas minhas que eu tive vontade de fazer, ele respeita, ele respeitou. E é isso que dá certo no casamento. É isso. Entendeu? É isso. É isso. Então, já que a gente falou em filho, vamos entrar na Vamos. questão dos filhos agora. Van, como que foi pra você ser recebida com o presente da Alice? Tá, vamos lá. As pessoas, primeiramente, vão achar que, uau, eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo. Nossa, que presente maravilhoso de Deus. E eu vou cortar todo mundo aqui, mas não foi assim. Então Até a porque gente ninguém vai espera de entender. novo. Exato. E aí vocês vão entender o porquê, né? Principalmente pra mulher, eu acredito eu, que a gente, quando quer engravidar ou quer ter um filho, a gente sonha que vai ser aquela coisa maravilhosa, né? Aham. Eu vou ficar grávida, eu vou ouvir o coraçãozinho, eu vou ver a A criança. magia ali que Exato, tem, você vai aham. começar a pensar, nossa, ela vai ser assim, eu vou fazer isso com ela, vou levar pro parque, Você começa a imaginar trocentas coisas lindas. Uhum. Inclusive, tem até um videozinho que ele faz essa representação muito legal. De, tipo assim, você tá planejando uma viagem pra praia. Uau, Uhum. né? Tô planejando uma viagem linda pra praia. Arrumei toda a minha mala com roupa de calor, praia, né? Piscina, Aham. É. maiô, biquíni, tá ótimo, sol. E de repente, no meio da trajetória, o meu não foi nem no meio, o meu foi depois, né? Mas enfim, no meio da trajetória você tem que mudar totalmente. Avisam você, olha, o seu caminho, infelizmente, o caminho pra praia, ele tá com problema, não vai conseguir passar nenhum carro mais. Vocês vão ter que ir agora pra esse outro caminho. E quando você percebe pra onde você tá indo, é pra montanha, que é E não tem nada frio. a ver. Não tem É. nada a ver com a praia, é frio, chove. E aí você fala, porra, eu não tô com roupa pra isso. Eu não tô preparada pra Não tô isso. O que preparado, que eu é. faço? Você vai se preparar no meio do caminho. Então é mais ou menos isso. Mas assim, quando a gente descobriu da Alice, infelizmente eu não consegui saber antes, durante a minha gravidez, porque é uma doença muito rara que ela tem, uma mutação genética muito rara, e não tem ainda como descobrir antes, Explica pro pessoal o que né? que é, o A que que tem. Alice, ela tem uma mutação genética raríssima, né, no gene SCN8A. É um gene que ele é um problema no canal de sódio. Então, assim, ele tem alguma trava ali no canal de sódio que ele não deixa nem entrar nem sair o sódio direito no organismo da criança. Uhum. E o que que isso faz? Ele pode causar diversos problemas, como epilepsia de difícil controle, atraso no desenvolvimento global, problemas respiratórios, enfim, todos os tipos de problema que você imaginar. Então, Nossa. como a Alice é? A Alice hoje ela é uma criança, ela tem 6 anos, ela é uma criança que ela não anda, não fala, não segura a cabeça, não olha pra gente. Ela, graças a Deus, não tá tendo mais crises convulsivas como ela tinha antes. Ela tinha cerca de 200 crises convulsivas por dia. Olha isso. Hoje ela, às vezes, tem uma ou outra quando tem uma febre ou algo assim. Mas, inclusive, ela também não usa medicação. Ela é uma das únicas crianças desse probleminha dela que não utiliza medicação. Mas, assim, a Alice é feliz. A gente consegue reparar muito isso dela. Ela dá muita risada, ela sorri muito. E ela também sente algumas coisas. Então, a gente consegue perceber que sentimentos, alguns ela tem. Então, ela chora, mas a gente às vezes não consegue saber o porquê. Isso é Uhum. muito difícil, porque ela não fala, né? Então, ela é cadeirante, né? Usa cadeira de roda, tudo. E tudo ela depende de mim, ou do William. É. Tudo, tudo. Comer, tomar banho, dormir, ir ao banheiro, porque ela não consegue fazer nada É. sozinha. Então, é 24 horas por dia necessitando de ajuda de alguém. E assim, quando a gente. A primeira coisa que ela teve, assim, de diagnóstico não foi esse. Ela teve com 3 meses um diagnóstico de que ela tinha síndrome de West. E a síndrome de West já era horrível, porque era uma doença que ia degenerando, né? Ia acabando. Ela tinha crises convulsivas e acabando com o cérebro dela. E pode ser que ela Nossa. também nunca ia se desenvolver por conta dessa mutação, dessa Aham. síndrome. Só que tinha tratamento. Tem tratamento, continua tendo. Por mais que na época era um tratamento muito difícil, os médicos não gostavam de fazer, e Sim. ainda tem muitos médicos que não gostam de fazer hoje em dia, tem tratamento e tem cura. Agora, o que a Alice tem, não tem cura. E não tem tratamento.
entendeu? Não É tudo tem solução, teste, é. não tem. É tudo teste. E foi descoberto em 2012. Então, tipo assim, é muito novo. Recente. A gente, tipo, não tem quase nada de informação. Então, quando eu descobri o primeiro diagnóstico, eu já percebi, na verdade, antes, que a Alice já era diferente, quando ela tinha 3 meses, eu percebi que ela era uma criança muito diferente, Uhum. porque ela nunca olhou pra mim quando mamava. E assim, eu tinha um grupo, tô num grupo de mães, né, da minha cidade, e Uhum. as meninas sempre comentavam assim, gente, a maternidade ela é cansativa, mas é tão gostoso quando o bebê tá mamando no seu peito e ele te Uhum. olha e fica trocando aquele olhar com você. Meu, aquilo me pegou, porque eu Você olhei. começou a reparar. Porque eu falei assim, não, peraí, gente, tem alguma coisa errada. Minha filha nunca me olhou. Ela nunca olhou pra mim mamando. Como assim? Não é possível, eu tô vivendo a maternidade errada. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque eu falei, Nossa. pronto, aí eu fui buscar. Ah, a Alice Aham. deve ter autismo. Não tem como descobrir o autismo com uma criança de 3 meses ainda. É. Mas eu já comecei a pensar várias coisas. E aí, quando ela fez 3 meses, que ela começou a ter as crises convulsivas. Que eu nem sabia que era crise convulsiva. Eu nunca tinha visto crise convulsiva em bebê. Então, eu só tinha visto em adulto. É. Nunca imaginei que aquilo seria. E os médicos falaram que não era nada, que era normal o desenvolvimento dela ser mais atrasado. Mas, gente, não é assim. Vocês têm que ficar em cima do desenvolvimento, sim, dos seus filhos. Tem que questionar se você tá com dúvida, se você não tá entendendo o que tá acontecendo. Se o médico não tá sabendo te falar, vai atrás de outro, sabe? Uhum. Porque isso daí é doloroso. É, não acha uma solução, é seu Entendeu? filho, é uma vida que você Exato. gerou. E aí, como que eu descobri? Eu procurei no YouTube, Pietro, dessa forma, de verdade. Eu coloquei lá, porque todos os médicos falavam assim, a Alice tá... Isso que ela tem se chama reflexo de Moro. Reflexo de Moro é uma coisa que até nós adultos temos. Sabe quando você tá dormindo e de repente você faz Aham, assim na cama? sei. Isso é o reflexo de Moro. Ah, Em bebês, o reflexo de Moro, quando você ativa a criança, ele tem esse reflexo. Então, ele faz uns movimentos assim uhum. mesmo, como se fosse um susto. Sim. E eu falei, tá bom. Aí eu coloquei no YouTube, reflexo de Parecia Moro. ser. Parecia. Isso Tá, realmente parecia. tá. Só que eu não ficava estimulando a Alice todo o tempo. Então não fazia sentido de ter Então, não várias fazia vezes. exatamente. Entendi. Porque concorda que ela tinha 200 crises por dia? Aham. Ela tinha essas crises, ela tinha tipo de 15 a 20 crises, mais ou menos, toda vez que ela dormia e toda vez que ela acordava. Então não faz Era o sentido dia de. É, não faz sentido ter esse reflexo o dia inteiro. nenhum. Uhum. Era o dia inteiro tendo crise. E ela virava o olho junto. Então, tipo assim, era aí que tava mais estranho ainda. É. Entendeu? E muitas vezes ela chorava também. Então, aí eu peguei e procurei e fui vendo, vi o vídeo, falei, não é isso. Aí tem os sugeridos, né, do YouTube. Uhum. Eu olhei do lado, e um monte de coisa assim, em inglês e em espanhol, só. Não tinha nada em português, nada. Síndrome de Caramba. West, não sei o que lá. Síndrome de West, não. Eu falei, eu vou ler esse vídeo aqui, vou ver esse vídeo aqui, ver se eu É. entendo alguma coisa. E aí a gente entra naquela questão de quando você é uma pessoa da gente ser desprendido, que a gente morou em vários lugares, né? A gente morou na Colômbia uma época. Sim. Eu aprendi em espanhol. Ah, O vídeo era em espanhol. Eu aí você entendi conseguiu entender. tudo. Tudo. E eu olhava, assistia o vídeo inteirinho, eu olhava tudo que estava acontecendo e tudo que a mãe falava e mostrava a criança e tudo, Pietro, era igualzinho, batia exatamente o que ele se tinha. Nossa. Eu assisti acho que uns 3 ou 4 vídeos, tanto em inglês Pra como... entender melhor. Uhum, Aham. inglês e espanhol. E na hora, o Will tava trabalhando de Uber na época, eu peguei o telefone e falei, Will, você vem agora pra casa, porque eu sei exatamente o que a Alice tem e ela corre risco de morrer. Assim, tipo, do nada. Aí ele falou, tá, tô indo, calma, não sei o que lá. Chegou. Aí eu falei, olha, eu já sei, é isso mesmo, só que a gente precisa de um médico que me dê um papel pedindo um exame. E era um exame tão simples de ser feito, era um exame tão simples de ser pedido, que a médica do SUS, na época, que atendia a Alice, não teve a capacidade de fazer. Oxi. Ela nem acreditou em mim, na verdade, que a Alice estava mal. E aí a gente acabou indo num particular, conseguiu fazer, fomos pro Albert Einstein para conseguir fazer o exame, porque em Jundiaí demorava questão de 15, 20 dias para fazer e a gente não podia demorar. É, porque senão podia dar um risco muito Muito maior. Aham. E no Albert Einstein era no dia seguinte e a gente já então, pegava o ok. resultado. Ótimo. Né? Só que assim, do caminho de casa, foi eu, minha mãe, o Will e a Alice no carro, e eu falei pro Will assim, ó, você sabe que a gente tá indo pra lá só pra gente confirmar o que a Alice tem, né? Eu falei assim pra ele, você tá tranquilo em relação a isso? Só que, assim, tranquilo, a gente tava. Mas, assim, ao mesmo tempo, é óbvio que, meu, caramba, não tô tranquila. Minha filha tem alguma coisa mesmo que é arriscado. Ela não vai ser normal. Ela não é normal, entendeu? Eu já ficava nessa.
E a gente chegou lá, demorou acho que quase 2 horas, mais ou menos, pra fazer o exame, pra sair o resultado. E a hora que a gente pegou o resultado, tava só nós dois lendo, minha mãe ficou com a Alice lá no cantinho, eu olhei pro cara dele, a gente chorou, se abraçou, e eu vi escrito exatamente o que tinha que ter pra ser o que eu tava imaginando lá, Sim. né? E tinha dado tudo certinho, só que era o exame dela era o pior, assim, do que eu tinha visto. Era muito pior do que eu tinha visto na internet. Como assim? Porque, assim, é um eletro, né? O eletro da cabeça. Então, você Sim. imagina que o eletro é tudo umas curvinhas, assim, né? Ele é assim. E aí, você pega uma criança de 2 anos que não sabe ainda escrever, não sabe desenhar, e dá uma caneta na mão dela e fala pra ela rabiscar um caderno. Meu, ela vai fazer assim, né? Nossa! Então, assim, o eletro da Alice era... O Parecia desenho um da desenho de uma criança. criança. Era Putz. horrível. Era horrível. Era totalmente desorganizado. Não tinha um negocinho no lugar. Não tinha. Eu entendi. Nossa. E quando a gente conseguiu, a médica é especialista nisso, que graças a Deus, Deus é muito bom conosco, a gente conseguiu a consulta com a melhor médica sobre síndrome de West, que ela já tinha Olha. curado várias crianças. E ela falou assim, olha, realmente, o eletro dela é horrível. Eu acho que assim, todo esse tempo, eu não sei se eu já tinha visto um eletro tão pesado assim. E aí foi assim, eu tive um luto, eu vivi um luto quando eu descobri, porque por mais que eu sabia que era aquilo mesmo, eu falei, bom... Quando cai a ficha mesmo, É. tá tudo escrito ali, mano, Isso. Quando... eu sei que é, mas aí tá lá o laudo, O tudo laudo, aí meu, É o famoso diagnóstico que a gente fala, né? Quando você realmente recebe o diagnóstico, você, por um lado, fica aliviado, porque Porque você agora sabe sabe o que é, mas e, assim, caiu a ficha e, mano, é real isso, E de repente, assim, que nem esse primeiro diagnóstico que ela teve, tinha tratamento e cura. Então, eu fiquei aliviada, graças a Deus, uou, tamo bem. Vivi meu luto, chorei muito, muito mesmo. Eram noites, noites e noites chorando, porque a Alice acordava pra mamar, então eu conseguia amamentar a Alice até 6 meses, né? Então, eu acordava de noite pra amamentar ela, eu ficava sozinha na sala com ela e chorava muito, chorava muito. E questionava muito a Deus. Eu falava, Deus, não é possível que você tá fazendo isso comigo. Eu sempre quis ter filho e agora E você vai agora fazer que isso. eu tenho... O que você quer de mim? Eu perguntava, o que você quer de mim? E não tive a resposta, Pietro, não tive a resposta, não naquele momento. E aí eu peguei e a gente deu sequência e tal. Ela, graças a Deus, se curou. E a partir do momento, assim, que a gente começou a descobrir as coisas da Alice, eu comecei a divulgar as coisas da Alice na internet. Comecei a dividir essa Fazer história. meio que o papel que os vídeos que fizeram você exato. despertar, fazer com Pra outras poder pessoas. outras pessoas, inclusive, muitíssimas pessoas vieram falar comigo, muitas, que as crianças tinham síndrome de West. Então, assim, eu consigo ver que eu consegui, graças a Deus, ajudar muita gente, colocando a história da Alice na internet. E consegui muitas coisas, muitas ajudas também, porque quando a Alice terminou o tratamento da West, a médica virou pra gente e falou assim, olha, é o seguinte, ela chamou a gente, a Alice tá curada da síndrome de West, graças a Deus. Amém. Mas... Aí eu falei... Tem mais? Tem É mais? sério? Porque assim, na nossa cabeça, a Alice ia se curar da West, que inclusive já pronto. aconteceu com muitas crianças. E era só fazer assim, as terapias que ela ia começar a andar, sabe? Ela ia ser uma criança normal, mas um pouco mais atrasada. Que ela ia Por conta desse desenvolvimento de pequeno, mas isso, tipo... mas assim, que talvez ela precisasse de fazer terapia pra sempre, mas ia numa escola, ia brincar, sabe? A gente achava que ia ser assim. Aí a médica chegou e falou, olha, mas é o seguinte, ela não tá tendo a resposta cognitiva que eu imaginava que ela ia ter, que o que ela esperava? Alice, depois que começasse a tomar medicação e ficar melhor, e o eletro dela começasse a se organizar, ela ia começar a ter respostas no cérebro que iam fazer ela começar a olhar pra gente, ela querer segurar a cabeça, ela ficar mais firme, mais durinha, querer fazer as coisas. E ela nunca fez. Mostrar a resposta corporal, Nunca. Nem depois. E aí a médica falou assim, então, perante isso, eu acredito que a Alice tenha uma outra doença de base que pode ter causado a síndrome de West. Mas agora a gente precisa saber o que é. Então a gente vai ter que fazer diversos exames. Diversos... Pra descobrir o que a Alice Só tem. que assim, aí o que acontece? Ela não tinha nem noção do que poderia ser. Por exemplo, assim, Pietro, pode ser que ela tenha um AME, por exemplo. Que ela até imaginou que poderia ser AME, que é uma outra doença que chama amiotrofia espinhal.
Eu não sou muito boa Tipo, pra por conta lembrar o da nome. coisa da cabeça? É uma doença degenerativa, mas também tem tratamento. Então Ah, a tá. criança consegue até ter. Por mais que o tratamento é um absurdo, mas assim, eu vou até te explicar o porquê que eu tô falando dessa doença. Tá. Hum. A médica falou que ela ia fazer diversos exames pra gente poder descartar o que O que seria, não o era. que não é. E a gente fez vários. E aí, meu, tipo, demorou muito pra gente conseguir. E chegou no momento que ela falou assim: ó, agora vocês precisam de conseguir entrar em algum lugar que seja referência. Por exemplo, a Unicamp. Porque eu não consigo fazer mais nada pra ajudar. Eu não sei mais qual exame que a gente poderia fazer pra poder descobrir o que a O Alice que a tem. Alice tem? Então, talvez, se a gente conseguir ir pra Unicamp, por exemplo, eles conseguem dar um norte pra gente, ajudar a gente de alguma forma. E aí foi de uma forma que eu consegui entrar na Unicamp, porque é muito difícil entrar lá. É só através do SUS também, tem uma fila de espera enorme, só que, como eu falei, Deus é muito bom na nossa Aham. vida. E a gente, nesse grupo de mães que eu estava, que eu estou até Alguém te hoje, auxiliou pra a você pessoa conseguir conseguiu entrar. arranjar pra mim uma vaga lá. E aí o médico. E outra coisa que aconteceu, né? Porque assim, a gente tinha que pagar esse exame. E na época a gente não Não tinha tinha grana, condição. velho. E era tipo assim, quase R$ 10.000, tá ligado? Só que a Nossa. gente sempre dá um jeito. A gente ia dar um Aham. jeito. Se ele, né? Lógico, é pela Alice, então. Aham. Aí a gente meio que tava saindo de lá, quase pra ir embora. Só que ele teve uma crise muito forte na frente do médico, muito forte. E o médico ficou assustado. Ele falou: gente, calma aí, espera um pouquinho. Eu vou ali fazer um negócio. Colhe a saliva dela. É o DNA. Aí ele pegou, o pessoal lá, os médicos estavam junto com ele, colheu a saliva da Alice, ele foi lá, ligou pra acredito que era um amigo dele, e ele conseguiu esse exame pra Alice, de graça, Uau! pra gente. Então, assim, Deus é muito bom. muitas coisas, assim, foram acontecendo na nossa vida, sabe? E assim, só pensava assim, meu, é o que a gente tem, será que vai sair alguma coisa daqui, né? E aí, com 11 meses, 3 meses depois, a Alice teve o diagnóstico mesmo Diagnóstico. fechado de SCN8A, que não tem nem nome. O nome é do gene, é o nome da É. mutação. Aí a médica dela chegou, por que que eu falei de AMI? Porque a médica dela chegou na gente assim e falou assim, olha, é o seguinte, gente, eu tô muito feliz, contente que a gente conseguiu achar o diagnóstico pra ela, mas ao mesmo tempo eu tô receosa, porque a gente não tem o que fazer. Eu não tenho estudos, eu não tenho é, o que fazer, eu não sei o que é. Não sabe o que é. É diferente de tudo que ela viu antes. A Aham. gente vai ter que estudar muito. Então, tudo que vocês conseguirem encontrar, vocês trazem pra mim e eu vou estudar. E aí ela falou pra mim assim: eu preferia que fosse AME. Porque por mais que seja uma doença degenerativa, tem tratamento e a criança consegue manter ter uma vida, uma qualidade de Aham. vida. Por mais que custa o preço, assim, sei lá, era sei lá quantos carros populares, o preço de não sei quantos carros, mais de milhões de reais o tratamento Dessa dessa doença. doença. Só que é uma coisa que já tem estudos, é uma coisa que já tem algo ali pronto, que dá pra, sabe, Aham, assim? sim. Então, Tem eu condição pra entendi como a curar. médica quis isso, eu entendi o que ela quis falar pra mim. E outra, tem mais crianças, tem mais pessoas que a gente pode conversar. Na época da Alice, eram cerca de, acho que de 250 casos a 300 casos no mundo. Hoje, são 500 no mundo, no máximo. Caramba. Aqui no Brasil, na época, eu acho que só tinha, nem, não chegava, acho que a 6, 7 pessoas, não chegava nem a 10 casos aqui. Tanto que eu conheci o primeiro caso, a gente conhece ele até hoje, o primeiro caso do Brasil, e foi ele que me ajudou muito Uau. a entrar, assim, entender melhor a mutação, a O que que a passar para a Alice tinha? médica Aham. as informações, porque muita coisa não podia fazer e a gente estava fazendo. Então, foi crucial eu ter conhecido eles e passado tudo o que ele já sabia, né, para a médica da Alice poder ajustar. Aham. Então, assim, é uma loucura, porque tudo na Alice é teste, tudo. E tudo na Alice é uma incógnita. A gente não sabe. Não sei o que vai acontecer. Claro que na nossa vida a gente também não sabe como vai ser amanhã. Aham. Só que da Alice eu não sei nada mesmo. Não tem nem prognóstico. Porque cada criança é de um jeito lá dentro da mutação, Sim. sabe? Tem crianças que andam, que falam, que vão pra escola. Tem crianças que não Cada um fazem é um. nada, Cada um é um. né? Que nem é o caso da Alice, por exemplo. Tem crianças que usam tráqueo,
Então, sabe, é muito difícil, porque a gente não tem controle. E a gente nunca tem controle de nada, eu sei disso. Aham. Mas, assim, quando, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? É que, tipo assim, mas quando você tem um filho típico, que hoje eu posso falar sobre, com propriedade disso, O típico que tem porque, porque aham. eu tenho o O Davi. Davi. E o Davi, por mais que a gente não consegue controlar a vida Já dos... se espera muita coisa que pode acontecer, porque a Exato! maioria é assim. Exato, a gente não consegue controlar, mas a gente consegue ter uma previsibilidade do que é você educar uma criança, ela vai pra escola, ela vai ter um... Sabe assim? Aham. Agora, a Alice não. Por exemplo, a Alice tá numa fase agora que ela chora do nada. E a gente não sabe não sabe o que é. A gente já tá fazendo tanto exame nela, a gente tá fazendo, buscando de tantas formas o que pode ser, e a gente não sabe. Nem dando, a gente dá um remédio aqui, dá um negócio ali, faz um negócio e não resolve. Aí o que a gente consegue fazer? Ficar com ela no colo, É. pra ela parar de chorar. Só que imagina, a gente trabalha, a gente não consegue ficar o dia inteiro com ela no colo, por mais que a gente queria ficar, não dá, Não porque a dá. gente tem outras coisas pra fazer também. E é muito difícil, porque ela só para quando pega ela no É. colo, Aham. sabe? Porque eu acho que talvez ela se sente mais Segura. ali segura, aconchegante, se for alguma dor que tá incomodando. Aham. E assim, e a gente já passou muitas coisas difíceis com ela, de ir internar, ficar muito tempo no hospital, ou sair correndo, tipo, de madrugada, 2 horas da manhã pra ir pro hospital. É. De ver quase ela morrendo no meu colo ali, assim, sabe? Uhum. Mas a gente tá aqui, né? A gente tem que arranjar força de algum lugar, porque eu sou a voz dela. Eu sou os pés, as pernas, a cabeça. Tudo. O Will é também. Se a gente não fizer por ela, ninguém faz. E hoje eu acho até uma coisa, eu acho lindo, porque é lindo, porque isso daí é algo que já vem da pessoa. O Davi, ele tem 2 anos. E ele, meu, ele cuida dela. Ele quer pegar ela no colo, mas ele não consegue, cara. Ela é pesada. Ele fala assim: não, a Tata é minha. Eu que vou carregar a Tata. Eu que vou levar. Hoje, inclusive, ele que queria carregar a Alice pra levar ela até o carro. Aham. Possível, né? Não Mas é dá, ele ele que tem quer 2 fazer, aninhos, é. sabe? Ela começa a chorar. Aí ele chega assim, pega nela em qualquer lugar, no pezinho dela ou aqui nela e fala: não choia, Tata. Não choia, Ah, tá tudo bem. Fica assim, sabe? que E ele, bonitinho. nossa, ele limpa a baba dela, ele vê que ela começa a babar, daí ele Aham. pega o paninho dela e começa a limpar. Como se ele fosse, tipo assim, meu, eu tenho que cuidar da minha irmã, é minha irmã. Alguma coisa, ela... E ele já percebe que ela é diferente das outras crianças. Tipo assim, Ele já, porque ele aham. percebe. Teve um outro dia que foi meio doloroso, mas, né? A gente chamou, o Will falou, vamos no mercado com o papai. Aí ele adora ir no mercado. Aí ele falou, vamos no mercado, Ah, né? Mercado, mercado. Aí ele estava meio que sentadinha lá no sofá, do jeitinho que a uhum. gente coloca ela. Aí ele pegou e foi lá, Tata, vamos no mercado com o papai. Ah, Aí, tipo, eu olhei pra ele, eu falei, Davi, a Tata não vai, filho, a Tata não consegue. A gente vai ficar aqui, vai só você e o papai. Ele falou, não, a Tata vai. Daí ele começou a pegar a mãozinha dela e querer pra puxar pra puxar, pra ela ir andar com junto, ela de mão aham. dada. Aí ele olhava pra mim, a Tata não consegue, mamãe. Nossa. Eu olhava, filho, a Tata não consegue. Mas tá tudo bem, vai você. E, e aí ele quer Hum, empurrar a cadeira de roda dela, ele quer sentar no colo dela na cadeira de roda. quando ele entendeu que, Sabe? Aham. Eu Ele quer acho fazer, se lindo fazer isso. presente, Sim, aham. porque isso daí, ninguém ensinou pra ele. A gente fala que a Alice é diferente, O mas a gente, exemplo arrastou de entendeu? vocês E isso dois. vem dele também, esse amor todo, você percebe que vem dele. Aham. Porque ninguém ensinou isso pra ele. E é desde pequenininho que ele é assim. Desde pequenininho ele é muito grudadinho nela, assim, sabe? Que A gente bonitinho. sempre colocou ele perto dela e ele adora. E ela também gosta muito. Ela dá muita risada quando ele chega perto, quando ele faz carinho nela. Porque ele, todo dia de manhã, todo dia. Ele acorda, aí ele vai. A Tata tá dormindo, mamãe? Ah, Tá dormindo. Ah, então vamos acordar a Tata. Não, vamos deixar ela ah, dormir. Aí quando ela acorda, mamãe, a Tata acordou, a Tata acordou. Ele fica muito feliz. Aí ele vai dar um beijinho nela. E hoje foi uma coisa que eu falei pro Will, assim... Will, você percebeu que o Davi... Hoje ele falou demais, demais que a Tata acordou. A Tata acordou. E ontem, hum, uma menininha faleceu. hum, Ela tem uma mutação parecida com a da Alice. Não é uhum. a mesma, mas é muito parecida, bem rara também. E que morre das mesmas coisas, praticamente. Sim. Só que ela era muito parecida com a Alice. Não só fisicamente, mas todo o jeitinho mesmo, assim, Sim. sabe? E aí
foi uma morte que me doeu muito, porque eu conhecia, conversava com a mãe dela bem pouco, mas conversava, ela é dos Estados Unidos, e a gente tava sempre assim, quando acontecia alguma coisa, sempre Conversava com a conversava ali outra, um pouco no Facebook. E, nossa, a imagem, ela tava com a menina no colo, morta mesmo, assim, Sim. na foto, sabe? Nossa, eu chorei muito, fiquei muito mal. O Will percebeu, e eu acho que o Davi também viu que eu fiquei mal, e ele ouviu a gente conversando sobre isso. Então, eu não sei se ele percebeu tudo isso, e aí hoje ele ficou muito feliz que ele acordou. Eu falei pro Will, amor, o Davi tá como se ele tivesse, assim, comemorando que a Tata tá viva. Ela acordou hoje, mais um dia. Que Vamos mais um dia ela aproveitar. pode... Exato. Aham. Porque muitas crianças morrem dormindo. Então, tipo assim, vamos aproveitar o dia de hoje com ela, dar um beijinho, vamos lá. Ele falava toda hora, Tata acordou, feliz, assim, sabe? Nossa, Eu falei, que mano. surreal. E tipo, é muito doido viver isso no dia a dia. Por isso que um lema que vocês dois carregam muito juntos é: viva o seu dia como se fosse o último. É um dia de cada vez. É. Por mais que a gente precisa fazer planos, mas a gente não consegue fazer planos longos. A gente tem que pensar no futuro? Claro que tem que pensar no futuro. Mas o mais importante é o agora, Com certeza. sabe? Então, por isso que a Viver gente o fala. hoje. Por isso que a gente fala muito isso. Viva um dia de cada vez e, assim, aproveita o máximo cada momento. Então, por exemplo, a Alice tá chorando. Vamos pegar ela no colo. É lógico. Vamos fazer o que dá. Vamos ficar com ela. Ai, o Davi quer minha atenção. Não tô mais com o celular. Vem cá, filho. Vamos ficar junto. Eu e o Will, a gente tem a oportunidade de... Mãe, você dá um jeitinho de ficar com a Alice e com o Davi um pouquinho? A gente vai comer alguma coisa junto, eu e ele. A gente faz De isso. ter o seu momento em casal. Claro, Aham. porque se a gente não fizer isso, a cabeça fica louca. E assim, fica louca. Porque, o choro de uma criança é tenso. Olha, quem escuta uma criança chorar, a gente sabe que é difícil. Mas assim, é que o choro da Alice é um choro que, ele entra, assim, aqui e vai aqui, assim, ó. Dói, você ouve e dói. Porque você não consegue fazer nada. Eu não sei o que é. Você não sabe o que é pra parar. E aí fica aquele choro na cabeça e você não consegue trabalhar, porque não dá pra você concentrar. E é Sabe? diferente de um choro de uma criança típica, porque quando você vai crescendo, você vai entender, esse choro aqui é porque ele tá com fome, porque o horário é assim, ele tá chorando porque ele Exato. quer comer. Tá tarde, ele tá chorando porque ele quer dormir. Exato. Então, você vai Quando a pegando. pessoa Da Alice não quando dá. a criança ainda não fala. A Alice não dá. Não dá porque os choros dela são todos muito parecidos. Ah, mas você sabe quando ela tá com fome? Sim. Eu sei. Hoje, eu sei. Eu consigo, tipo, identificar quando é um choro de fome. Mas, assim, mesmo assim, às vezes se confunde. É difícil. Entendeu? Porque daí tem a intensidade do choro. Mas a gente sabe quando o choro é de dor. E, ultimamente, é um choro de dor. Muito forte. E é muito doido, porque você fala, eu tô ficando louca. Sabe? É Aí, por isso que eu complicado. falo, a gente sempre tem os nossos momentos juntos. A gente tem nossos momentos juntos. Que precisa ter. Precisa ter. Isso pra qualquer casal, eu falo. Ah, mas eu não tenho uma rede de apoio, que não sei o quê. Sei lá, dá um jeito às vezes de pagar uma babá, qualquer coisa, mas faça isso pelo menos uma vez no mês, se você não conseguir fazer toda semana. Mas precisa. Tem que ter. Precisa muito. Senão, não Ou então, dá. assim, sei lá, o neném foi dormir, você conseguiu colocar o neném pra dormir? Compra uma pizza e assiste um filme, cara. Mas fica junto. Tem o seu momento em casal. Precisa. Ivan, nesses momentos seu, o quão importante foi ter a sua inteligência emocional e espiritual alinhadas? Totalmente, tudo, né? E eu confesso pra você que tem momentos que a minha inteligência emocional não é tão alinhada. Não, até porque não tem como. Não tem Mas, como. assim, Mas na maior parte do tempo, sim. Olha, Pietro, eu vou falar uma coisa pra você que... Mais uma coisa que o Will mudou muito a minha vida. Que é assim, antes de eu conhecer o Will, eu tinha, assim, uma ligação com Deus. Eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em Jesus. Mas eu confesso que eu nunca fui tão ligada a isso, assim. Não tinha uma conexão forte, um relacionamento muito forte. Assim, sabe? Eu era uma pessoa que, sim, eu sei que ele tá lá. Eu e sei que quando eu precisar, sabe, assim, eu era assim. Eu acho que muita gente ainda é assim. Sim. E quando eu conheci o Will, ele sempre, pelo fato dele ter sido criado pelos avós, e a avó dele muito católica, Sim. ela sempre teve essa criação, né, dele, assim. Então,
quando eu conheci o Will, ele me trouxe isso. O poder da conexão com Deus. Exatamente, a fé. Nossa, o Will, eu olhava assim e falava, meu Deus, quem que é esse cara? Como que ele acredita tanto que as coisas vão dar certo? Ele sempre falava pra mim, falava, amor, vai dar tudo certo. Eu olhava pra ele e falava assim... Escrito? Tá escrito? Eu falava assim pra ele, mano, olha, eu juro, eu ficava, como você tá falando que vai dar tudo certo? Tipo, olha o que tá dando tudo acontecendo. errado, Olha o que tá cara. acontecendo. Tá na merda. Eu falava, tá dando tudo errado. Como você consegue falar que vai dar tudo certo? Como que você consegue ter essa calma? Eu falava. Aí ele, calma. Aí Vai passava. E dava certo. Eu falava, puta. Aí, Como que ele sabia? Aí ele sempre tinha, assim, a forma dele de me explicar e trazer isso. Até você ir Até pro mundo eu dele. mesmo, exato. Então, assim, e uma outra coisa, ele também, eu não sei, a gente brinca muito, né? Eu sou sanguínea, ele é colérico. Tem muita gente brinca com essas coisas. Então, eu sou muito, uau, né? Você é Muito explosiva pra tudo. E ele já é mais racional pras coisas. Então, eu sou muita emoção, ele é muito razão. E aí, ele sempre foi assim, para, respira, vamos ver aqui entender o que tá o rolando, olhar de fora e tomar uma atitude. Isso aqui pode dar certo ou pode não dar. O que de pior pode acontecer? Vamos ir com calma. E aí, ele sempre fala pra mim, você precisa melhorar a sua inteligência emocional. Eu tô aprendendo. Tô melhorando muito. Sempre. Alice me ensinou muito. Muito. Porque eu sempre fui uma pessoa muito, muito ansiosa. Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, nervosa com tudo. Muito mesmo. E depois que a Alice nasceu, nossa. E aí, depois que o Davi nasceu também, mais ainda. E aí, depois que vinha o próximo, vai ser mais ainda. Mas sempre tem. Uma coisa que você falou bem, ó, tô no processo. Sempre a gente vai estar. Não tem como. Não tem como tá 100% ótimo todo momento. Não faz sentido. Senão você não é nem humano. Então, assim. Senão você não evolui. É uma frase que faz outra. Não. Nunca nada é tão bom que não possa melhorar. Exatamente. Então, assim, se você acha que você já tá aqui, para. Põe o pé no chão. Não faz sentido. Nenhum. Sempre tem algo a mais pra você conquistar. E outra coisa, tá dando bom, pode piorar. Pode. Tanto então tem a base. Só que você precisa entender que às vezes pra melhorar muito, tem que piorar um pouco. Os altos e baixos, Exato. E aí, mas é muito onde as pessoas desistem. Quando apertou, desceu muito, já era. Quando aperta um pouquinho, a pessoa não consegue mais seguir, segurar, fala, não dá, não é pra mim, não sei o quê. Tanto que eu conheço muitas mulheres, muitas mães que são mães atípicas e não tem o marido perto, não tem o marido junto, porque o cara pula fora. Viu que deu um problema. Porque, apertou um pouquinho e vazou. Pietro, é difícil você ser pai e mãe de uma criança com necessidades, cara, é muito difícil. Porque, assim, não é que eu tô falando, assim, que as outras pessoas que têm filhos normais não é difícil. Claro que porque tem as suas outras dificuldades. Mas... É diferente. É diferente. Cara, pensa, você tem que correr atrás de médico. Você tem que correr o tempo inteiro. Ou então você tem que estar indo o tempo todo pro hospital, porque você tem que internar, porque alguma coisa tá acontecendo. Ou então você tem que ir pra terapia, e você vai ver um monte de criança que tá mal também na terapia, você tem que ter um controle muito forte, sabe? E aí, é onde que eu falo, muitos pais, homens, não conseguem manter. E muitas mães também pulam fora. Infelizmente, eu já vi muitos casos que a mãe, tchau, vai embora, abandona o marido. Ou então deixa com os avós, né, com os avós da criança, deixa a responsabilidade pro cuidarem. Outro, Exatamente. Isso é muito doloroso, velho. Porque é uma criança que, ela não tem culpa. Não tem culpa. Ela é a pura paz na Terra. Ela é Alice, ela é, cara, a glória de Deus na Terra. Puro. Que ela já melhorou a vida de tanta gente sem nem conhecer ela de perto. A Alice nem fala. E já melhorou tanta vida, tantas pessoas. Como que eu vou... Aí é outra coisa que eu tô até entrando assim, nem sei se tem isso na pauta. Mas uma coisa que eu fico muito pé da vida quando alguém vem falar pra mim. E fala assim, é karma. Não. Alice é karma.
Que isso? É alguma coisa que você fez na sua vida passada, ou que ela fez na vida passada dela, sei lá, porque eu não entendo muito bem o que essas pessoas falam. E agora ela tá pagando pelo que ela fez. Mano, Gente, pelo amor de Deus, tenha cara. senso, tenha senso. Como consegue falar um negócio desse pra uma mãe, né? Tenha cabeça, tenha ó, mente, tenha Alice não é senso. karma, Alice não é fardo. Não é nada, é Nada Deus, disso, é cara. glória, é paz. Alice, ela é um ser que veio aqui pra... Não é pra ela evoluir, é pra nós evoluirmos, pra quem está em volta dela evoluir. Porque Quem a Alice não assiste precisa ela, evoluir, cara. A Alice, não precisa... a Alice já é mais evoluída que qualquer pessoa. porque ela é Porque ela é pura. pura. Ela é Entendeu? pura. Então, o que que eu entendo que Deus mandou a Alice? É isso que eu queria até te perguntar. Você teve a resposta? Olha, eu assim, não sei se essa é a resposta certa, mas pra mim, Deus mandou a Alice pra que ela cumpra o papel dela realmente assim de curar outras pessoas, porque eu acredito muito nisso, Como já rolou como e já ainda rolou, rola. exatamente. Aham. Curar outras pessoas, curar eu e o William de algo, de melhorar a nossa evolução, não a dela, porque como eu falei, ela já é evoluída. E quando ela cumprir esse papel, Deus vai levar ela de volta. Eu sei disso. Uhum. Eu sei disso. E pode ser a qualquer momento. E eu espero que seja primeiro do que eu. Por mais que seja muito difícil para uma mãe falar isso, nenhuma mãe quer enterrar o seu filho. Nenhuma. Uhum. Mas eu quero enterrar a Alice. Porque se ela ficar aqui, quem que cuida dela? Não sei. Entendeu? É difícil deixar pra um terceiro que você não sabe como é que vai. O Davi não é obrigado a cuidar dela. A minha mãe, tampouco. Até porque minha mãe já é mais velha do que eu. Uhum. Entendeu? Ninguém é obrigado a cuidar dela. Então, assim, por mais difícil que seja eu falar isso, eu tenho certeza que muitas mães atípicas também pensam dessa forma. Pode ser que outras não. Eu penso assim. Eu prefiro enterrar a minha filha. Eu, inclusive, claro que eu não peço a Deus pra levá-la embora. Aham. Eu peço a Deus pra que ela fique aqui o tempo que ela precisa ficar e que Ele me permita enterrar a minha filha. Porque eu não quero que ela sofra. Não quero. Eu não consigo nem imaginar. Porque você se garante. Digo, meu, enquanto ela tá aqui, eu sei que ela vai estar segura. Eu sei que ela vai receber carinho, eu sei que ela vai receber amor, eu sei que a gente vai cuidar bem dela. Então, tudo que eu conseguir fazer, eu posso. Exato. Agora já é outra coisa. Ah, então Outra pessoa. é outra pessoa. Você não sabe, você não tá no seu controle. Não sei. E a gente já viu tantos casos por aí de pessoas que são cuidadores ou outras pessoas que batem nessas crianças ou que maltratam. Deus me livre de acontecer um negócio desse. Se eu souber que alguém fez isso na Alice, eu acho que eu sou Nossa. capaz de matar essa pessoa. É. É tenso. É. Mas eu já vi. Falta de coração. Então, assim, cara, são assuntos muito difíceis de tratar, de falar, mas é uma coisa que eu e o William, a gente conversa bastante, ele sabe disso, a gente Sim. sempre, e a gente tá muito alinhado nisso. E é aquilo, agora a gente entrega nas mãos de Deus, sabe? Tudo que é possível vocês fazem, o que é impossível é Exato. estar com ele. Exato. Van, pra gente finalizar esse episódio com chave de ouro, fala uma mensagem pra câmera. Se você quiser falar duas, seja pra filhos e pra pais, pode falar. Tá. Bom, assim, tudo que eu já vivi até hoje e vivo no meu dia a dia, eu sei que vai ter muita coisa ainda pra eu viver, mas eu aprendi que a gente precisa ter muita paciência, amor acima de tudo, principalmente amor por quem a gente não conhece, porque a gente não sabe o que as pessoas passam. E quem é pai, quem é mãe, ame seus filhos, sabe? Dê atenção que eles realmente precisam. Sai do celular um pouco, deixa o celular de lado. Vai abraçar seu filho. Os filhos que também conseguem, que são mais velhos, né, que assistem, abrace seus pais. Perdoe seus pais se algo eles fizeram que vocês não gostaram. Porque a gente não consegue viver
nessa terra, viver. Se a gente tiver desavença, sabe? Isso não rola, não dá certo. A gente tem que viver em paz, porque a gente só tem essa vida. Então você precisa aproveitar o máximo dessa vida. E quando eu falo aproveitar o máximo, não é com libertinagem, é com liberdade, fazendo as coisas que têm que ser feitas, mas acima de tudo respeitando os mandamentos de Deus. Então, coloque Deus na sua vida. Porque se você não tiver Deus na sua vida, você não tem uma vida, né? Então, busque Deus. Encontre Jesus, que Jesus Cristo é o caminho para isso, para você ter liberdade, para você ter uma vida tranquila e aproveita seu dia, um dia de cada vez. E aproveite e desfrute dele ao máximo. Exato. Van, muito obrigado Eu que agradeço, por esse Pietro. nosso podcast. Obrigado por você ter sido vulnerável, por você ter compartilhado a sua história, por você compartilhar como é ser uma mãe típica e atípica, ensinamentos de como ser uma mãe melhor, de como você cuidar melhor dos seus filhos, de como ser uma esposa melhor, de como você ser uma mulher melhor. Obrigada. Então, obrigado por isso. Tenho muito que melhorar ainda. Sempre, sempre. Então, muito obrigado pelo esse podcast. Obrigado pela sua mensagem. Obrigado por você ter tocado a galera que tá assistindo a gente. Eu que agradeço pelo convite, foi Foi sensacional. muito bom. Chorei um pouquinho. Não tem problema. Você que tá assistindo esse episódio, eu quero dar só uma palhinha antes da gente finalizar. A Van veio aqui pra mostrar que a vida é difícil, que cada um tem a sua realidade. Então, como ela falou aqui, aproveite a sua vida ao máximo. Aproveite o dia de hoje como se fosse o seu último. Desfrute dele como se fosse o seu último, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Deus dá um milagre diário nosso, de dar nas condições, de deixar a gente acordar mais uma vez. Ele só quer que a gente faça algo com isso. Exato. Ele nos dá um corpo, ele nos dá uma alma, ele nos dá condições, ele nos dá família, ele nos dá tudo. Só fazer alguma coisa com isso que ele dá pra gente. Obrigado por você que assistiu a gente até aqui e eu te vejo no próximo episódio. Um beijo no seu coração. Até mais.